boa noite a todos e todas. A quem estiver assistindo a gravação, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma palestra da nossa Escola de Advocacia, da 55ª Subseção MEA. E hoje, com muita alegria, a diretoria da ESA está completa no nosso evento, eu na qualidade de diretor, a querida professora Flávia está aqui também como vice-diretora, a Débora, palestrante, a doutora Débora é também da Secretaria da ESA, a Aline Vieira, que está conosco, presente hoje, da Secretaria também, e a mais nova integrante, Viviane Elba, que está aqui também participando conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos, com a nossa equipe toda completa, e hoje nós vamos iniciar uma linha importante da ESA, que é no sentido do marketing jurídico. Eu venho a cada dia aprendendo a importância do Instagram, aprendendo a importância das redes sociais. Nós não fomos, a minha geração não foi socializada na dinâmica de rede social, na minha época ainda era cartão, aquele cartão de visita bem feito, e hoje em dia você tem cada vez mais a rede social como um aliado na sua atuação como advogado, na sua imagem profissional, e a Débora Pontes é uma pessoa que vem contribuindo muito na família MEA, na gestão da nossa presidenta Grácia, demonstrando quão importante esse conhecimento para potencializar a nossa atividade comercial, a nossa atividade empresarial e, principalmente, os trabalhos que nós desenvolvemos. Então, o meu papel aqui não é me alongar muito, mas, como todo evento da ESA, eu sempre participo fazendo a abertura, e já passo a palavra para a doutora Débora, que vai conduzir a palestra sobre as 10 formas de utilizar o Instagram na advocacia. Antes de passar para a Débora, eu só queria reforçar que em junho teremos muitos cursos, dentre eles o curso da própria Débora, que vai divulgar ao final, mas também teremos curso da professora Flávia sobre prática jurídica, sobre petição trabalhista, sobre compliance com a professora Brum. Acompanhe as nossas redes sociais para você ficar muito atento a toda a nossa programação. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Doutora Débora, uma excelente palestra. Obrigada a todos e todas. Boa noite, professor Alexandre. Obrigada pelas palavras, pela presença. É muito bom estar aqui com a diretoria da ESA toda composta, é verdade. Flávia, Viviane, Aline. Então, muito obrigada pela presença e obrigada a todos e todas que estão aqui conosco hoje para participar dessa palestra da ESA, voltada para a gente conversar um pouquinho sobre 10 coisas que a gente pode aprender, 10 dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia para ter uma efetividade maior com o nosso Instagram. Então, é importante, A gente tem conversado bastante sobre marketing, a gente tem conversado bastante sobre empreendedorismo jurídico na OAB do MEA, temos feito alguns eventos nesse sentido, e temos conversado também que é muito comum misturar os conceitos de marketing com o marketing digital, resumindo o marketing como se fosse só a utilização das redes sociais. E a gente tem buscado nos nossos eventos, nos nossos encontros, começar a desmistificar um pouquinho isso e mostrar que não é bem assim. Porém, a gente não pode esquecer que existe, sim, um marketing digital jurídico e que as redes sociais exercem um papel fundamental para que a gente consiga atingir os nossos clientes, o nosso público-alvo no desempenho da nossa atividade. Então, o meu objetivo aqui é que a gente comece a construir esse conhecimento em uma das redes, que é o Instagram. Não é a única, a gente tem diversos outros canais para que a gente esteja próximo do nosso cliente, para que a gente esteja passando informação para o nosso cliente. Então, a gente tem o Facebook, para além do Instagram, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o próprio TikTok, a gente tem o Kawaii, a gente tem o Twitter. Então, são uma série de redes sociais e a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui sobre o Instagram, que talvez atualmente seja a rede mais utilizada, Tanto para fins profissionais quanto para fins de lazer. E daí a utilização tão potencializada dessa rede sobre a qual nós vamos estar conversando agora. Bom, para a gente começar, a primeira dica que a gente precisa ter de utilização no Instagram vai um passo atrás de conhecer a ferramenta.
antes de conhecer a ferramenta e de nos colocarmos ali visíveis para os nossos clientes, a gente precisa entender exatamente o que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês um PDF com algumas perguntas que eu chamo de perguntas de ouro e a gente vai começar a conversar sobre essas perguntas e respostas que vocês precisam dar de forma bastante detalhada. Deixa eu compartilhar o arquivo com vocês para que vocês acompanhem junto comigo. Só um instante. Só um instante para eu poder conseguir mandar aqui o arquivo para vocês. Já foi aí o PDF? Enfim, acho que foi. Esse é um PDF inicial aí para vocês, que vem uma parte de biografia do nosso Instagram. As perguntas de ouro vocês vão encontrar mais no finalzinho desse PDF, mas se elas não estiverem aí, eu vou compartilhar com vocês já já. Bom, esse material é um material muito interessante de uma pessoa que fala bastante sobre Instagram nas redes sociais, que é a Ana, e vocês também vão ter a oportunidade de conhecê-la aqui ao longo da nossa conversa. Bom, voltando à primeira dica. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que se atentar antes de se expor nas redes sociais é: qual é o principal problema que eu resolvo? Será que a gente tem se perguntado sobre isso? É muito comum que advogados e advogadas atuem de uma forma um pouco mais abrangente e não atuem só num segmento jurídico, e está tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas é certo que, embora você atue em algumas áreas, existe alguma que você goste mais, ou que você conheça mais, que você se sinta mais confortável. Talvez essa seja a sua principal área de atuação. Então, é importante que a gente comece a refletir sobre isso. Qual é a minha principal área de atuação? Qual é o principal problema que eu resolvo? De uma forma um pouco mais simplificada para o nosso cliente, né? Porque a gente, enquanto advogado, pensa nas áreas ali, nas divisões jurídicas, nos ramos do conhecimento, mas o nosso cliente, no fundo, ele quer saber se a gente é capaz de resolver o problema dele. Então, pensando na linguagem do nosso cliente, qual é o principal problema que você resolve hoje? E aí, uma segunda pergunta, ainda dentro aí desse espectro da primeira dica, é pensar o seguinte: quando você resolve esse problema para o seu cliente, quais são as vantagens? Quais são os benefícios que o seu cliente tem quando ele tem esse problema resolvido? Por que é importante a gente fazer esse exercício? Porque para o advogado e para a advogada, às vezes é muito óbvio o benefício da nossa atividade. O advogado, por exemplo, que trabalha com, vamos supor, direito criminal, é muito óbvio que o objetivo dele, que o benefício dele é a soltura de um cliente, ou evitar que o cliente dele seja preso, por exemplo. O benefício é tão óbvio para a gente esquece de pensar sobre isso. Talvez um advogado familiarista, que trabalhe mais ali na área de família, talvez ele pense que conseguir a partilha de bens de um casal, ou conseguir, por exemplo, um divórcio mais rápido, de uma forma bastante célere, em que as partes evitem conflitos, seja o benefício que ele traz. Mas será que a gente pensa de uma forma coordenada, né, e consciente sobre isso? Porque a gente tem que deixar isso muito claro para o nosso cliente. O nosso cliente nos procura com um problema. E muitas vezes a gente só vende o nosso serviço quando a gente aponta para ele a solução e o benefício. Se vocês não pensaram ainda sobre isso, eu convido vocês a refletir sobre esse ponto. Então, o primeiro, qual é o principal problema que você resolve? E o segundo, quais são os benefícios principais que você gera para o seu cliente quando você resolve o problema dele?
É interessante fazer essa reflexão. E pensar isso, gente, fora da casinha, tá? Tentar evitar pensar assim, eu sou um criminalista, eu evito que meu cliente seja preso. Ok. Mas se ele não for preso, quais são os outros benefícios que ele tem? Quais são os benefícios que a liberdade traz? Quais são os benefícios de não ter uma ficha criminal? Tudo isso precisa ser pensado. Às vezes a gente só pensa no benefício direto, mas o que tem por trás dessa liberdade que você consegue para o seu cliente? O que será que tem por trás desse divórcio rápido, evitando conflito, que você consegue para o seu cliente? O que será que tem por trás da felicidade de uma adoção? O que será que tem por trás da felicidade de receber uma indenização por uma injustiça que você sofreu? Ou melhor, que o seu cliente sofreu? Então, pensar nesse sentido. E aí, depois que a gente entende qual é o principal problema que a gente resolve e a gente pensa nos benefícios, né, que a gente traz resolvendo esse problema para o nosso cliente, é interessante a gente refletir sobre o nosso cliente. Quem seria o seu cliente ideal se você pudesse escolher? Vamos imaginar no mundo ideal, né? Porque eu tenho certeza que quando eu terminei essa frase, já teve gente pensando, como assim escolher cliente? Não estamos em fase disso? Temos que fazer qualquer coisa, temos que aceitar qualquer trabalho, estamos num momento sem poder fazer muitas escolhas. Ok. Mas antes que você fique com esse pensamento fixo na sua cabeça, traga a reflexão de que se você pudesse escolher o seu cliente ideal, como ele ou ela seria? Que idade ele teria? Seria homem? Seria mulher? Seria mais jovem? Seria mais experiente? Seria alguém que mora na Zona Sul, na Zona Norte? Seria um nômade digital, que o mundo é a casa dele? Seria uma pessoa que mora numa casa com a família? Seria um solteiro? Seria uma mulher com muitos filhos? Uma mulher sem filhos? Quem seria o seu cliente ideal? E aí, essa primeira dica, que está relacionada inicialmente ao que você vai expor nas redes sociais, ela vai te ajudar a construir um diálogo. Porque quando você entende qual é o problema que você resolve, você começa a poder colocar isso na rede social. Quando isso está claro para você, isso tende a ficar claro para o seu cliente. O problema é que muitas vezes não está claro nem para a gente. A gente, às vezes, se apresenta como advogado ou como advogada e não inclui a nossa especialidade. Ou então, a gente não inclui a atividade que a gente tem mais expertise ou mais interesse de atuar. E quando a gente deixa de fazer essa inclusão, para o nosso cliente também não fica claro qual é o problema que a gente resolve. Quando fica claro para a gente o benefício que a gente traz com a solução desse problema, a gente consegue comunicar para o nosso cliente as vantagens dele nos contratar. Por que contratar um advogado? Por que fazer, de repente, uma atividade preventiva ao invés de esperar o problema estourar? Não é o cliente que tem que saber disso. É você que precisa mostrar isso para o seu cliente. É muito comum, eu escuto muito, né, no dia a dia assim, o Brasil não tem uma cultura de conciliação, o Brasil não tem uma cultura preventiva, o Brasil e os advogados e as pessoas e a sociedade não têm essa cultura de resolver o problema antes do problema acontecer. Ok. E nós, enquanto operadores do direito, enquanto parte da sociedade, como estamos contribuindo para construir uma nova cultura em que a gente pode resolver o problema antes do problema acontecer? Talvez essa seja uma vantagem que você possa deixar clara para o seu cliente, mas você precisa tomar consciência dela primeiro, antes de comunicar. E aí, no terceiro ponto, quando você conhece o seu cliente ideal, ou quando você imagina quem seria o seu cliente ideal, você começa a construir um diálogo para ele. Pessoal, vou pedir só para quem tiver com o microfone aberto, fechar o microfone, para a gente não ter interferência aqui durante a gravação. Então, seguindo, quando a gente consegue imaginar
o nosso cliente ideal, a gente consegue conversar com ele. Porque o jeito que eu vou conversar com uma pessoa mais experiente é diferente do jeito que eu vou conversar com um jovem. O jeito que eu vou conversar com um homem, por exemplo, que está desempregado e não tem filhos, é diferente do jeito que eu vou conversar com um homem que tem uma empresa e que tem uma família estável. Vocês percebem isso? Que a comunicação da gente tem que ser adequada ao nosso alvo. E aí, quando a gente imagina esse cliente ideal, a gente fala com ele. E quando a gente começa a falar com ele ou com ela, a gente começa a ter a tendência de que pessoas que a gente nem conhece, que a gente nunca imaginou, mas que tem esse perfil parecido com o perfil ideal que a gente traçou, comecem a chegar a gente. Comecem a chegar ao nosso perfil, porque a gente está falando com ele e com ela. Então, essa é a primeira dica. Antes de entrar no Instagram ou antes de começar a utilizar o Instagram com um viés profissional, vamos responder essas 3 perguntinhas de ouro para a gente poder evoluir e se posicionar no Instagram ou nas outras redes sociais de forma mais assertiva, para que a gente não vire um mero produtor ou reprodutor de conteúdo, mas sem estratégia, sem atingir o nosso objetivo final, que é alcançar os nossos clientes. Ok? Então, feito isso, respondemos as perguntas, estamos conscientes da nossa área principal, estamos conscientes do nosso problema, do problema que a gente resolve, estamos conscientes dos benefícios que a gente gera e estamos conscientes do nosso cliente ou da nossa cliente ideal. O que a gente vai fazer? Aí a gente vai para o Instagram. E pensando nisso, pensando nessa pessoa que a gente imaginou, e pensando nesses problemas e nessas soluções que a gente traz com o nosso trabalho, a gente vai começar a partir para identificar qual é a nossa foto do perfil. Talvez vocês não deem tanta importância à foto do perfil, principalmente pessoas que usam o perfil de forma dupla, profissional e pessoal, que é, inclusive, aqui abrindo um parêntese, o que eu recomendo. É muito melhor a gente ter uma conta em que a gente une as nossas questões do dia a dia, nosso lazer, nossa família e também o nosso trabalho, porque a gente humaniza. E aí vocês vão falar, nossa, todo mundo fala de humanizar o tempo todo. O que seria isso? É porque nós não somos só o doutor fulano de tal. E eu não sou só a doutora Débora Pontes, eu sou mais do que isso, né? Eu tenho amigos, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho a minha família, eu tenho minha cachorra, que eu sou apaixonada, quem está na minha rede social conhece, porque a Hannah é meu xodó. Então, assim, isso vai criando relação e identificação com as pessoas que vão chegando no nosso perfil. Mas vamos voltar para a foto, que é o objetivo da dica número 2. Se a gente tem um objetivo, né, de passar ali uma imagem voltada mais para o consultivo, para algo mais dinâmico, para soluções de problema mais rápidos, será que a gente fazer uma foto séria, com braço cruzado, um terno preto, olhando para frente, é o ideal? E aí a gente começar a pensar nisso. Será que essa é a imagem de alguém que você contrataria para resolver os seus problemas de uma forma rápida, atualizada, moderna? É uma pergunta. E aí, por exemplo, não, mas o meu objetivo é atuar no contencioso, tradicional, eu sou muito bom nos despachos com o juiz, eu sou muito boa em fazer audiências, em fazer sustentações orais, eu gosto do contencioso. Talvez essa foto um pouco mais tradicional funcione mais para esse perfil. Por exemplo, um familiarista, um advogado com especialidade em família. Talvez postar uma foto ali no perfil dele em que tenha conexão com elementos de família, por exemplo, uma foto com um filho, não exatamente uma foto informal, 100% informal, mas uma foto bacana produzida com um filho, trazendo essa aproximação com os clientes de família, por exemplo.
Então, é importante que a nossa foto transmita o nosso objetivo. Se eu quero passar uma questão mais dinâmica, eu vou buscar isso através da minha expressão facial e da minha roupa. Por exemplo, o meu perfil. Para quem segue, pode entrar lá. Para quem não segue, pode entrar também. @eudébora_pontes. Lá no meu perfil, a minha foto é com um sorriso largo e um terno laranja. É pouco usual um terno laranja na advocacia, porque normalmente a gente usa fotos com cores mais tradicionais e normalmente fotos com aquele sorriso de Mona Lisa, né? Sorriso de canto de boca, ou então séria. E eu tô lá com um sorriso largo, feliz da vida, para receber aquelas pessoas. Por quê? Porque eu estou me posicionando como uma pessoa que leva conteúdo de marketing e empreendedorismo. Marketing e empreendedorismo estão relacionados à agilidade, à inovação, à modernidade. Então, não tinha nada a ver eu colocar ali na foto daquele perfil, por exemplo, um braço cruzado, olhando para frente, com terno preto, séria, olhando ao horizonte. Como quem diz, vem aqui que eu resolvo o seu problema agora. Porque não é esse meu objetivo de posicionamento. Tá tudo bem para quem tem esse objetivo, mas vamos repensar as nossas fotos de perfil. E essa é a segunda dica. A terceira dica está relacionada ao nosso nome. Como a gente se apresenta para o mundo? O nosso nome é uma marca. E, mais uma vez, eu vou me usar como exemplo. O meu nome completo é Débora Pontes Oliveira Silva. Se eu não falasse isso aqui, provavelmente vocês nunca saberiam, porque eu só uso Débora Pontes, e Débora Pontes é a minha marca. É como eu me reconheço. Quando me chamam de outra forma, eu tenho dificuldade até de olhar, porque eu não sei quem é. Eu sou Débora Pontes. E eu sou essa marca, Débora Pontes. Então, pensando nisso, pessoal, cuidado com o microfone. Vamos desativar o som para a gente não ter comprometimento aqui na nossa palestra. Então, seguindo. Débora Pontes é uma marca. Foi a marca que eu escolhi. E aí, gente, vamos tomar cuidado, porque a partir do momento que a gente escolhe essa marca, a gente precisa se apresentar com ela no Instagram, nas outras redes sociais e também nos ambientes offline que a gente frequenta. Quando a gente vai apertar a mão de alguém, quando a gente é apresentado, a gente não vai, provavelmente a pessoa apresenta, essa daqui é a Débora. E aí você vai apertar a mão dizendo, prazer, Débora Pontes. Você apresenta a sua marca, você sempre verbaliza a sua marca. E é importante que você não tenha várias marcas por aí. Então, pessoas como eu, que tem vários sobrenomes e que tenha um de preferência, ou que use todos os sobrenomes, use a sua marca. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu não poderia ser Débora Pontes numa rede, Débora Oliveira na outra, Débora Silva na outra, Débora Pontes Oliveira Silva na outra, e no offline ser só Débora. Entende? Isso prejudica o fortalecimento da marca. Então, pensem nisso, no nome que vocês querem usar. E, preferencialmente, utilizem esse nome no arroba de vocês. Preferencialmente. A gente já tem aí uma rede com muitos usuários, então é possível que nem todo mundo consiga utilizar o nome de preferência. Mas existem algumas possibilidades, algumas dicas que fazem com que a gente use o nome. Por exemplo, o meu, que é Débora Pontes, não tinha mais. Eu coloquei o eu na frente. Eu, Débora Pontes. Existem outras dicas. Você pode colocar, por exemplo, ao final ou no início, a sua profissão. A advogada Débora Pontes. Ou Débora Pontes, a advogada. Outra possibilidade, para quem atua numa área mais específica, que tem uma área mais definida, pode colocar a área no final. Por exemplo, se eu fosse atuasse com direito do consumidor, eu poderia botar Débora Pontes, consumidor, ou direito do consumidor. Por que isso? Porque quando a pessoa faz a busca, né, na rede social, o nome ele vem para a pessoa no todo e também os fragmentos. Então, se você coloca Débora Pontes advogada, se a pessoa procura por advogada, o seu nome vai aparecer na lista. Se a pessoa procurar por consumidor, a pessoa também vai aparecer
que botou Débora Pontes, Direito do Consumidor, vai aparecer na lista. Então, pensem sobre isso. Evitem usar o doutora ou o doutor. Por quê? Porque não é só a advocacia que utiliza o doutor e o doutora. A gente tem os médicos também que utilizam, né? E a gente tem pessoas que fizeram doutorado, que gostam de se intitular dessa forma nas redes sociais. Então, quando a gente coloca o doutor ou doutora, a gente minimiza a chance de, por uma busca simples, ser atrelado à advocacia. Então, optem pelo nome ou pelo nome e a profissão completa, advogado ou advogada, ou advocacia, ou o nicho de advocacia que vocês atuam. E com isso, a gente vai para a terceira dica, que é a bio, a famigerada bio. Tem vezes, e eu espero que tenha gente aqui acompanhando e que aproveite esse momento da bio, porque muitas vezes eu faço publicação e coloco assim, link na bio. E aí a pessoa me manda, mas Débora, que bio? Aonde é a bio? Então vamos lá, no Instagram de vocês, logo abaixo da fotinho, tem a bio. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Vocês estão vendo a minha tela? Me dá só um joinha aí, por favor. Então, maravilha. Aqui, essa parte aqui, ó, vocês estão vendo eu passar o mouse, né? Nessa parte aqui onde eu estou passando o mouse, é a bio, ok? E quando eu falo que o link está na bio, é esse link clicável aqui embaixo. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um pouquinho sobre construção da bio, sobre a importância da bio. Então, vamos lá. A bio é a forma como a gente se apresenta para o mundo. É como a gente quer que as pessoas nos conheçam. Eu já tive muitas bios, porque eu fui fazendo algumas transições, né? Eu fui percorrendo a minha carreira. Então, eu fui fazendo algumas alterações na bio. O que é interessante? A gente fazer a bio com 3 ou 4 linhas ali no máximo. Na primeira, a gente vai dizer quais são as nossas atividades. Esse é um formato, ok? É uma sugestão. Na primeira linha, a gente diz quais são as nossas atividades principais. Na segunda linha, a gente pode dizer o que a gente faz. E ali na terceira linha, a gente pode colocar alguma titulação ou trazer algum elemento mais temporal, algo pontual que está acontecendo no momento do teu perfil. Por exemplo, no meu aqui, vocês podem observar que eu me intitulo como advogada, empreendedora, mentora. E aí eu coloco, levando marketing e empreendedorismo aos advogados. Então, eu digo o que eu sou, né? As minhas atividades, na verdade, não o que eu sou, as minhas atividades. Eu digo o que eu faço. Mas na terceira linha, ao invés de eu colocar algum título, eu coloquei algo que aconteceu muito recentemente e que é importante para mim que esteja na bio, que foi o Encontro Interestadual de Marketing Jurídico. E aí eu coloco o link específico para as pessoas acessarem esse encontro e terem acesso a essas informações. Antes, na minha bio, aqui tinha a presidência, né? A presidência da comissão de marketing e empreendedorismo jurídico da OAB MEA, e embaixo vinha um link que abre para outros links diversos. Mas a gente já vai falar sobre isso na quarta dica. Eu vou abrir aqui um outro perfil, que é o da doutora Ticiana. A doutora Ticiana é presidente da Comissão de Coaching Jurídico Nacional, né? Do Conselho Federal da OAB, e ela esteve conosco no encontro interestadual, que eu acabei de comentar. A bio dela é diferente. Ela diz o que ela faz e para quem ela faz e os benefícios do que ela faz. Veja bem, o que ela faz? Te ensino a ter resultados. Na advocacia, já limita aos advogados, porque quem exerce a advocacia são os advogados. Então, ela diz o que ela faz, te ensina a ter resultados aonde? Na advocacia, ou para quem, né? Que seriam os destinatários da atividade dela. E qual é o benefício? Sem perder a qualidade de vida. Ela já diz qual é o benefício de ensinar a ter resultado na advocacia. Porque vai ter gente que vai dizer, eu te ensino a ter alta performance na advocacia, ponto. E essa alta performance pode custar a tua saúde, por exemplo. E aqui ela já diz que ela te ensina a ter resultado
sem perder a qualidade de vida. O que está implícito que você não vai perder a saúde, por exemplo, aqui na bio dela. Então, o que é importante, pessoal, a gente ter em mente quando a gente vai construir a nossa bio? É a gente dizer o que a gente faz, cuidado com os microfones, é dizer o que a gente faz, para quem a gente faz e os benefícios dessa atividade. Esse é um caminho. O outro caminho é a gente dizer o que a gente faz, né, em forma mais de atividades, como é o exemplo da minha bio, o que eu faço de forma mais específica, e depois você pode colocar ali alguma titulação que corrobore aquela sua atividade. No meu caso, eu digo que eu levo marketing e empreendedorismo aos advogados, e qual é a titulação que corrobora isso? Eu digo que eu sou presidente de uma comissão de marketing e empreendedorismo jurídico. Então, isso me dá autoridade para falar sobre marketing e empreendedorismo jurídico para advogados. Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Pensar ali, por exemplo, o caso do advogado familiarista. Dizer ali, advogado de família ou advogada de família. Dentro da advocacia de família, a gente sabe que existem N atividades. Então, vamos supor que nesse exemplo que nós estamos conversando, a pessoa seja especialista em partilha, vamos supor, e ela vai colocar, realizo partilhas de forma célere, sem comprometimento emocional dos meus clientes, por exemplo. E aí, o que ela vai dizer embaixo, na terceira linha, que vai dar autoridade para ela fazer o que ela faz? Por exemplo, ela pode colocar um mestrado, ela pode colocar a presidência de uma comissão, ela pode colocar que ela é sócia de algum escritório específico na área de família, ok? Então, pensem nisso. A bio é como se fosse um cartão de visita. A gente precisa resumir em 120 caracteres, mais ou menos, o que a gente quer falar para o nosso cliente. Pessoal, eu vi aqui no chat algumas perguntas, eu vou passar pelas dicas e aí a gente volta para tirar dúvidas, ok? Bom, o link da bio que a gente coloca, e aí já partindo para o nosso quinto elemento, né, que é o link da bio, ali vocês podem colocar tanto um site de vocês, quanto vocês podem utilizar alguma ferramenta que desdobre em outros links. A ferramenta que eu mais utilizo é o Linktree, mas existem várias outras, basta vocês colocarem no Google, né, link da bio Instagram, e vão vir várias ferramentas gratuitas, de fácil utilização, para que vocês usem vários links na bio. Qual é a vantagem disso? Por exemplo, às vezes você tem um site do seu escritório, e aí você quer também que o seu cliente conheça o seu perfil do LinkedIn, você quer que o seu cliente conheça o seu conteúdo do YouTube, e aí você vai colocando os links dentro do Linktree. Por exemplo, eu vou abrir aqui de novo o compartilhamento de tela para vocês verem. No caso do meu perfil, eu só tenho um link, que, como eu expliquei para vocês, para mim é importante que as pessoas sejam direcionadas diretamente para essa gravação. E, em breve, eu vou voltar com o meu Linktree para cá, com todos os links que eu utilizo. No perfil da doutora Tiziana, que eu também usei como exemplo, ela tem um Linktree. E quando você clica aqui, você consegue ver, ó, vários direcionamentos que ela quer que o cliente dela, ou que a pessoa dela, né, o cliente ideal que ela busca, seja atingido. Então, a gente tem desconto, a gente tem um curso de marketing que ela vai oferecer, novo provimento, apostila, planner, enfim, tem várias coisas. Então, o que é bem legal do Linktree? Além dele ser uma ferramenta gratuita, ele não limita a quantidade de links que você vai usar. Isso é bem bacana. Segunda coisa bem bacana é que você pode personalizar mais ou menos ali com as cores que você gosta ou que você tem utilizado no seu perfil. E isso é ótimo para a gente criar uma identidade visual, que é uma das dicas que a gente vai falar mais adiante. Mas o link da bio, gente, é muito importante. Por exemplo, vamos fazer uma inscrição para a mentoria, vamos fazer uma inscrição para um curso. A gente coloca o link aqui
para a pessoa acessar, ou a gente quer dar informação para a pessoa antes da pessoa se inscrever. A gente coloca um link de uma página explicativa e nessa página explicativa a pessoa vai fazer a inscrição da mentoria ou do curso, que é um modelo que a gente usa bastante aqui na ESA. Vocês também podem acessar o perfil da ESA Meyer, e aí vocês vão ver lá tudo que a gente tem no Linktree e conhecer um pouquinho mais também dessa ferramenta. Na próxima dica, que eu já juntei aqui, né? Uma era o link da bio e a outra era como colocar mais de um link na bio. A gente já matou essas duas, eu estou seguindo aqui a ordem. E aí a gente entra no feed. Às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas não conseguem entender muito bem o que é o feed, então eu também vou compartilhar aqui com vocês a tela. Talvez, assim, para quem sabe, Débora, eu já sei o que é o feed, isso é uma bobeira, mas além de ter muita gente que não sabe, existem dicas relacionadas ao feed que são muito importantes. Por exemplo, eu não sei se todo mundo sabe, mas o feed agora admite 2 formatos de foto. Então, a gente não precisa mais fazer a tradicional foto quadrada, a gente pode fazer a foto retangular e bem maior, ocupando um espaço maior na área de rolagem do celular. Qual é a vantagem disso, pessoal? A vantagem disso é que quanto mais tempo você fica na tela com o seu cliente, mais chance ele tem de se conectar com você e contratar o seu serviço. Se você bota uma foto quadrada, que é a foto antiga, do perfil do tamanho antigo e original do Instagram, você, quando vai rolando a tela, né, ali naquele movimento, que a gente às vezes fica horas e horas só passando o dedo para cima e vendo ali um monte de coisas aleatórias, o que acontece? A pessoa vai ter duas fotos na tela dela do celular. Quando a gente coloca uma foto grande na tela do celular, a gente vai ter só a nossa foto. Então, a gente consegue garantir mais tempo de conexão com o nosso cliente. Isso é bem legal. Outra questão relacionada ao feed tem a ver com a próxima dica, que é a identidade visual, e aí eu vou falar delas duas em conjunto. O que é interessante, pessoal? É interessante que a gente escolha um formato de cor e um formato de letra que tenha relação com aquele nosso cliente ideal. Por exemplo, a gente está buscando um cliente mais experiente. Então, talvez a gente usar cores muito coloridas, usar cores muito fortes, não se conecte com essa pessoa. A gente está buscando um cliente mais voltado para a área de criminal. Talvez utilizar mais o cromoterápico ali, né? O preto e o branco, o cinza, faça mais sentido. Então, é legal pesquisar sobre isso. Basta colocar no Google o significado das cores, cores interessantes para o feed, e assim vocês vão conseguir ir pensando na construção da identidade visual de vocês. Aqui, agora eu tenho muitas fotos, né, também, tem muita coisa relacionada à comissão, mas a identidade visual, ela é bem clara aqui embaixo, né? É azul e tons de azul e o laranja. Eu uso o branco também. Um pouquinho do cinza. Mas a paleta basicamente é azul, branco, laranja e cinza. Ela é muito clara. E essas escolhas foram escolhas pensadas, também de uma forma relacionada ao público que eu quero atingir. Aqui, por exemplo, no perfil da doutora Tiziana, que a gente também tem utilizado como ferramenta aqui, né, de análise, a gente tem mais fotos, vejam. Por quê? Porque de acordo com o que ela pratica, que são mentorias, né, a conexão por meio de fotos faz mais sentido para o business dela. E assim a gente consegue ir formando a nossa identidade visual. Vejam, aquilo que a gente falou primeiro, a mistura do perfil profissional com o perfil pessoal. É importante. A gente gosta de saber, pessoal, por que revista de fofoca vende? Porque a gente gosta de saber o que as pessoas fazem. É simples. Da mesma forma que a gente gosta de saber o que a celebridade faz, nosso cliente também gosta. Então, é legal a gente colocar lá fotos sobre os lugares que a gente frequenta, algumas fotos sobre a nossa família. Não é também colocar qualquer foto. A gente precisa entender que aquele perfil é o que nos apresenta enquanto profissionais ao mundo.
Porém, é importante a gente fazer essa mescla de forma consciente, tá ok? Não vai misturar e colocar só foto pessoal ou também colocar só conteúdo jurídico no perfil, tá bom? A próxima dica relacionada também ao Instagram é a parte dos vídeos e dos Reels. E aqui a gente já está na 9ª dica, né? Os Reels viraram os queridinhos do Instagram. E aí, por quê? Porque a gente tem uma competição clara da ferramenta, né, do Instagram com o TikTok. E aí, essa competição se dá entre eles por meio do Reels. E com isso, os Reels viraram os queridinhos da ferramenta. O que isso significa, Débora, que eles são os queridinhos da ferramenta? Primeiro ponto, não é toda a sua rede de contatos que vai conseguir ver aquilo que você posta. Isso é super importante. Vamos supor que você tenha 500 pessoas no seu perfil. E aí você faz uma publicação. Pessoal, numa média de 50 pessoas vão receber essa publicação. A gente tem uma média automática, né, digamos assim, orgânica ou natural da própria ferramenta, né, do próprio Instagram, que vai fazer essa distribuição do seu conteúdo. Então, às vezes a gente posta uma coisa e pensa assim: poxa, fulano nem comentou, Beltrano nem viu. Mas, gente, talvez ele não viu mesmo, porque pode ser que não tenha chegado para ele. Tá ok? Então, é importante a gente ter essa consciência de que não é tudo que a gente posta que vai chegar para toda a nossa audiência. E por que eu estou falando isso? Porque o queridinho da plataforma, que é o Reels, que são aqueles vídeos automaticamente que a gente associa às dancinhas e às musiquinhas, eles são entregues para mais pessoas. Então, quando a gente posta no feed uma fotinho, ela vai ser entregue para mais ou menos 10% ali da nossa audiência. Se a gente posta um Reels, esse alcance é muito maior. A gente também não consegue atingir 100% da nossa audiência, mas a gente potencializa muito quando a gente posta no Reels. E aqui umas dicas. Primeiro, Reels não é dancinha. Não precisa fazer edições super difíceis para postar no Reels. Basta você fazer um vídeo, trazer alguma informação na sua tela. Se você quiser colocar uma música de fundo, ok. Se você quiser colocar uma associação de cards, né, aqueles que vão apontando, ok. Só que talvez isso seja um pouco avançado. Talvez a gente tenha que aprender um pouco mais a mexer na ferramenta para começar a falar sobre isso. Mas pegar o celular, ligar a câmera e falar gravando um vídeo, eu acredito que todo mundo consegue. E aí a gente pode subir esse vídeo no formato de Reels e atingir mais pessoas. E aí aqui eu já estou começando a dar várias outras dicas para além das 10, né? Mas vamos lá. Cuidado com a gravação desse vídeo, pessoal. Luz, a roupa, o cabelo, a maquiagem, tudo isso influencia. A gente não quer ligar a câmera e ver uma pessoa no escuro, uma pessoa com sono, uma pessoa sentada de qualquer jeito. A gente não quer, é chato. A gente apaga a luz para dormir. Então, imagina a gente gravar um vídeo no escuro, sem uma luz bacana, que dê visibilidade ao nosso rosto, ou falando baixinho assim, que aí com a voz bem calminha, e aí a pessoa vai ficando com sono, e aí ela muda de tela muito rápido. Então, é importante a gente ter esse fluxo de voz, falar claro, falar explicado, ter um timbre de voz para o vídeo que seja atrativo também ali para o nosso cliente. Isso é bastante importante. Bom, a gente chega aqui na última dica, né? Eu já passei pelas 10 dicas, talvez tenha sido muito rápido, mas eu vou recapitulá-las, porque a gente tem um tempo curto, né? Cronometrado. Mas a 10ª dica, pessoal, é a constância. Não adianta eu fazer um post hoje e fazer outro mês que vem. E aí eu passo 3 horas hoje fazendo um post, supondo que eu sou da área de consumidor. E aí eu passo 3 horas fazendo um post falando sobre... Agora a gente teve o Dia das Mães, né? Então, vamos pegar lá o Dia das Mães. Falando sobre dicas para você não cair em golpe no Dia das Mães. Passei 3 horas fazendo post. Postei.
E eu fico um mês sem postar de novo. Aí eu vou postar de novo só em agosto, no Dia dos Pais, para falar sobre dicas para não cair em golpe no Dia dos Pais, nas compras do Dia dos Pais. Não dá, pessoal. Não tem como, a gente precisa ser constante. A gente não precisa ser um maluco da rede social e ficar postando toda hora, várias vezes ao dia. Não há essa necessidade, mas a gente tem que ter constância. Da mesma forma que a gente se programa para atender aos nossos prazos, a gente também pode se programar para desenvolver 2 posts por semana, vincular esses posts na rede social, e aí a gente ir mantendo esse contato com o nosso cliente, com o nosso potencial cliente. Às vezes, quem comenta no seu post hoje não vai contratar o seu serviço hoje, mas ele começa a te acompanhar, começa a sentir segurança em você, e quando ele tiver um problema relacionado àquilo que você diz que resolve, ele te contrata. Então, pessoal, rede social. Ops. Rede social se trata de relação. Então, a gente, para construir um relacionamento, a gente precisa estar presente. Não tem como. Sabe a máxima do quem não é visto não é lembrado? Ela também funciona na rede social. E talvez principalmente na rede social. Porque existe um ditado aqui, nesse mundo digital, que diz que se você fizer alguma coisa que você não goste muito, que você fique com vergonha, sabe a teoria dos cancelados? Então, por exemplo, se você fizer qualquer coisa que não repercuta muito bem na rede social, se você ficar 5 dias sem postar nada, as pessoas esquecem de você. Para você ver que quem não é visto não é lembrado mesmo. Então, a gente precisa ter constância. Vou repassar aqui de novo, então, a nossa primeira dica de ouro foi antes de entrar no Instagram, para vocês entenderem qual é a principal área de vocês, qual é o problema que vocês resolvem, quais são os benefícios que vocês trazem para o cliente de vocês quando vocês resolvem esse problema. E se vocês pudessem escolher um cliente ideal, que características essa pessoa teria? Sejam os mais detalhados, detalhistas, pensem minimamente nos detalhes, porque isso vai influenciar no sucesso da rede social. Feito isso, a gente vai pensar na nossa foto. Será que a minha foto de hoje está comunicando isso que eu escrevi? Está comunicando esse tipo de problema que eu resolvo, essa solução que eu trago? Está comunicando com o cliente ideal que eu escolhi? Se não tiver, gente, é simples, muda. Se tiver, ótimo, deixa lá. E aí, depois que a gente escolhe a nossa foto e pensa na nossa foto, vamos ver, será que o meu nome está de fato representando a minha marca? Eu sou conhecida dessa forma? Eu me apresento dessa forma? É possível mudar também o nome no Instagram, tá bom, pessoal? Então, se vocês não se reconhecerem ou se acharem necessário fazer algum ajuste, façam, não tem problema nenhum, ok? Feito isso, a gente parte para a bio. A bio é o nosso mini currículo. Como é que a gente está se apresentando para o mundo? Quais são as nossas atividades principais? O que a gente faz efetivamente e o que nos dá autoridade para fazermos o que a gente faz? Ou então, transformar nossa bio numa frase. O que eu faço, para quem eu faço e o benefício disso. São 2 formatos que funcionam muito bem. Ainda dentro da bio, a gente tem que pensar no nosso link. A gente pode usar um link único, por exemplo, para quem quer disponibilizar um vídeo, ou para quem quer disponibilizar um site, ou a gente pode utilizar ferramentas multiplicadoras de links, como é o caso do Linktree, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês, que é o que eu uso, mas existem diversas outras ferramentas gratuitas. Basta vocês colocarem aí no buscador da internet, link, bio, Instagram, e vão vir diversas ferramentas e são fáceis de utilizar. Bom, consolidada a bio, e aí vocês vão escolher se vocês vão colocar um link só ou se vocês vão precisar usar uma ferramenta como o Linktree para colocar vários links, vocês vão partir para a análise do feed de vocês. E aí, nesse feed, o ideal é que vocês mesclem tanto informações profissionais quanto pessoais, sem exageros, parcimônia, pessoal, cautela, mas é legal a gente misturar para trazer uma humanizada mesmo, para a gente dar para o cliente informações mais
pessoais da gente, para ele se aproximar da gente. Às vezes a gente tem um cachorro, ele também tem, e aí ele já gosta mais da gente por causa do cachorro. Às vezes a gente não tem filhos, ele também não tem. Às vezes tem filhos e ela tem, enfim. Então é bom a gente utilizar as nossas características do nosso círculo mais próximo, social e familiar, para poder criar vínculo com os nossos futuros clientes, ok? E aí, no feed ainda, é interessante que a gente pense aí numa identidade visual. Se a gente quer usar mais fotos, se essas fotos vão ser com cores mais quentes, né? Hoje em dia a gente tem no Instagram diversos filtros, então a gente pode colocar cores mais brandas, então tons mais pastel, ou então a gente pode colocar cores mais vibrantes. A gente pode escolher as cores das nossas artes, então que cores representam a sua marca? Pensando que você é a sua marca, que cores te representam, né? Então trazer esse feed aí com uma identidade visual o mais harmônica possível. A gente entra aqui também dentro do feed, falando sobre os vídeos, e aí a gente falou um pouquinho sobre o atual queridinho do Instagram, que é o Reels, e que não significa que você tem que fazer dancinha, aprender coreografia e ficar fazendo 1000 passinhos, igual o pessoal do TikTok faz, mas você pode gravar um vídeo bacana, trazendo uma informação da sua área, que vai agregar conhecimento e valor para o seu cliente e subir esse vídeo no Instagram em formato de Reels. E aí, gente, por fim, se eu puder dar uma dica para a gente encerrar, destrave-se. É importante isso. A gente precisa estar disponível para fazer o que precisa ser feito, para aprender novas ferramentas, aprender novas técnicas. E eu estou falando isso porque deve ter gente pensando assim, ó, ué, mas fazer arte é muito difícil, eu não sei como faz. Mas gravar vídeo, nossa, eu tenho tanta vergonha. Então, vamos começar a mudar o nosso conceito, a nossa forma de pensar sobre nós mesmos, sobre o nosso negócio, e começar a fazer o que precisa ser feito para a gente atingir os resultados que a gente quer. Tá bom? Essas eram as dicas que eu queria trazer aqui para vocês, mas agora eu vou dar uma olhadinha no chat, porque tem algumas perguntas que foram feitas e eu não quero deixar vocês sem respostas. Vamos lá. Renata Pereira, você sugere ter duas contas, a profissional e a pessoal? Fico muito na dúvida sobre isso. Vejo os dois. Exatamente. Existem pessoas que preferem adotar duas contas separadas, mas a minha recomendação, e como eu faço, é ter uma conta única, ok? E aí a gente vai mesclando ali, como eu disse, com parcimônia, informações pessoais e profissionais para a gente aproximar o nosso cliente. Por que eu não gosto de ter duas contas? Primeiro, principalmente no nicho da advocacia, que é o nosso, é a nossa atividade, o advogado acaba tendo uma tendência a falar numa linguagem que outro advogado entende. E isso é muito importante. Quando a gente está usando uma rede social para atingir clientes em potencial, a gente precisa falar com o nosso cliente. Senão, a gente acaba tendo um perfil cheio de advogados que gostam do nosso conteúdo e aí, no final das contas, a gente reclama, caramba, eu produzo conteúdo demais, estou sempre aqui na rede social, mas ninguém me contrata. Não te contrata porque você não está conversando com o seu cliente, você está conversando com seus parceiros. Então, eu acredito fortemente que, principalmente para a advocacia, ter um perfil só facilita essa linguagem, facilita a gente trabalhar o acesso e a comunicação direta com o nosso cliente, tá bom? Prefiro Linktree. Existem outros, né, como nós falamos. Bom, acredito que tenham sido essas as perguntas que foram feitas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, não tem problema, depois deixa lá nos comentários do vídeo do YouTube. O vídeo vai ficar disponível lá, a gravação, e aí, conforme a gente for vendo as perguntas, a gente vai respondendo a vocês. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que essa foi aqui uma palestra com dicas, né, bem iniciais sobre o LinkedIn enquanto rede social.
mas a gente vai ter na ESA o lançamento de um curso voltado para marketing jurídico para iniciantes. E nesse curso, a gente não vai tratar, obviamente, só de redes sociais, porque no início a gente já conversou que o marketing jurídico é muito mais do que o marketing digital. Então, a gente vai conversar sobre o que é marketing, sobre as principais características do marketing, como utilizar essas características de marketing na advocacia e também vamos falar, sim, sobre a parte do marketing digital. Esse curso vai ser um curso dividido em 4 encontros, num total de 8 horas, tá bem? E aí a programação vocês vão ter acesso no link que a gente vai disponibilizar lá na ESA. A gente vai fazer essa disponibilização hoje ainda e todas as informações vão estar lá. O programa, os dias, o curso vai ser online, vai ser ao vivo e as aulas vão ficar gravadas também para quem quiser assistir depois. Vai ter bastante ferramenta para a gente construir em conjunto planos de negócio e vai ser bastante interessante e produtivo, tenho certeza. Então, convido a todos a irem lá no perfil da ESA já, porque a gente vai disponibilizar o link de inscrição e para quem se inscrever entre hoje e amanhã vai ter uma condição especial que a gente está chamando de inscrição relâmpago. Mas todas as informações estão lá no link para vocês. Eu desejo boa noite para quem está assistindo aqui ao vivo, para quem está assistindo em outros horários, espero que vocês tenham gostado. Sigam os nossos perfis nas redes sociais, ESA Meia, e meu perfil na rede social, @eudeborapontes. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.